Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer capítulo 6 de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Então, recapitulando, a gente viu sobre alienação e sobre os truques que existem para ele controlar a nossa mente. Nesse capítulo, vamos falar sobre o hábito. Então, a gente entra nessa alienação e dessa alienação a gente começa a começar a pensar de determinada forma, né? Geralmente negativo, que é onde leva a gente para alienação, e essa determinada forma se torna um hábito, né? Então, o Napoleão pergunta como que ele tem o controle permanente da nossa mente, porque até então ele tem o controle, mas a gente pode mudar. Mas como que isso se torna permanente? Ou seja, não tem como você voltar atrás. Aí ele fala pela lei do ritmo hipnótico. O que é isso? É a mesma lei pela qual as pessoas são hipnotizadas. Então ele fala que a natureza geralmente mantém um balanço perfeito entre todos os elementos. Aí ele dá o exemplo, olha os planetas eles têm eles se movem com precisão, em harmonia, né? E cada um respeitando o espaço do outro planeta, né? Ninguém fica lá tentando brigar, peraí, esse lugar é meu, né? Não. Cada um no seu espaço, cada um tendo a sua função no universo, né? Então, aí ele fala sobre a consciência que a gente tem sobre a lei que exerce nesses planetas, né? Para eles se manterem no lugar, que é o que? A lei da gravidade, né? E que faz com que nosso planeta se mantenha na posição exatamente que ela tem que estar, né? Até mesmo para ter vida aqui, né? Então, ele fala que Newton descobriu essa lei, só que ele não foi mais longe, porque se ele tivesse ido mais longe nos estudos dessa lei, ele fala assim que ele teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda o planeta a se manter no balanço perfeito das 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia estão contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Ele fala que, na verdade, a natureza faz o uso de maneira especializada dessa forma de energia, quebrando em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebra dessa onda é feito através do hábito, né? Quando alguém aprende, aí ele dá o exemplo da música, que quando alguém aprende um instrumento musical, as notas devem estar harmonizadas, memorizadas e correlacionando umas com as outras, né? Através do que? Da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, né? Que o instrumento vai repetindo determinados sons, a melodia e o ritmo fixam-se em nossa mente, né? Aí ele fala que o músico deve repetir incessantemente para ele ter domínio sobre ela. Ele vai repetindo determinadas notas, né? E aí ele vai criando a melodia, criando o ritmo, e aquele ritmo ele fixa, né? Ele fica naquela mesma batida. Então ele fala que o pensamento ocorre da mesma forma. O pensamento que a gente repete, às vezes inconscientemente, tá, gente? Você repete determinada coisa, após 7 dias, ela se torna hábito. Então é assim que acontece com o pensamento. Se você pensa de determinada forma, principalmente se você foi ensinada de determinada forma lá atrás, na infância, ela se torna um hábito, aquele pensamento, né? E desse hábito acaba formando um ritmo organizado. É isso que ele fala que acontece com o pensamento, do mesmo jeito que acontece com a música, né? Então ele fala que hábitos indesejáveis podem ser quebrados, mas deve ser quebrada antes de ter tornado ritmo. Ele fala que o ritmo é o último estágio do hábito, né? Então é por isso que às vezes a gente
É uma coisa que às vezes as pessoas ainda não entenderam, né? Às vezes você coloca as afirmações, é muito importante as afirmações, eu gosto, muda um pouco a nossa mente, começa a mudar, porém, existe algo lá atrás, ele não fala aqui, mas existe algo lá atrás que você aprendeu e que para desconstruir esse aprendizado é uma coisa muito difícil. Não é impossível, né? Mas é uma coisa difícil. Então, por isso que ele fala que se torna ritmo hipnótico, porque você sem perceber, né? Você tá ali repetindo novamente e novamente e novamente, você vai carregando aquilo, né? Carregando por toda a sua vida, às vezes sem notar. O primeiro passo que eu acredito é você notar esse pensamento, né? Então ele dá um exemplo assim, que é como um redemoinho. Um objeto pode se manter flutuando até que ele seja pego por esse redemoinho. Aí nesse caso não tem como escapar. Então ele fala que o hábito se transforma no ritmo e quando vira ritmo, aí não tem como escapar. E então você pode comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza. Cara, é muito forte, às vezes a gente não tem nem noção, né? Como escapar antes de virar ritmo? A gente já falou isso nos outros capítulos, tendo o controle da sua mente. Então, aí ele pergunta, o que acontece com quem não consegue controlar? Então, ele usa essa energia, né? Essa mente, o que sobrou dela, e usa em favor próprio, como... Então, a pessoa sem saber, tá? Inconscientemente vira soldado dele, vira alguém que trabalha para ele, que faz propaganda, ajudando a alienar outras pessoas, né? É a Matrix, né? Então, a gente vem aqui e começa todo mundo igual soldadinho, todo mundo fazendo tudo igual, todo mundo pensando igual... né? Assiste Samadhi, o filme Samadhi, que vocês vão entender o que é isso, né? Aí ele fala assim que as pessoas poderiam aprender que o tempo que elas passam temendo as coisas, elas poderiam passar esse tempo tendo mais fé. Essa fé faria o que elas teriam todo o material que elas gostariam, né? Então é basicamente uma libertação mental. Na verdade, a gente fica preso por esse pensamento e essa prisão mental faz com que a gente não tenha acesso ao material. Então, o que ele fala, se você libertar essa mente, você tem acesso ao material, né, energeticamente, e além de tudo, salvaria a pessoa dele, né, do controle dele. Então, ele pergunta qual que é o principal, isso é importante, hein? Qual que é o principal medo de um possível pensador? Aí ele fala que é o medo da crítica. Geralmente é o que às vezes trava um ótimo pensador de liderar, de ajudar outras pessoas, né? Ele fala que a natureza é natural da natureza transformar qualquer pensamento, qualquer coisa aí nesse ritmo hipnótico. Então, para você não entrar nesse ritmo hipnótico, você tem que sair do hábito antes dele se tornar esse ritmo hipnótico, né? Então ele fala, se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza, né? Aquilo que a gente já falou, que você emana de energia, devolve para você como forma de energia também. Se a sua mente deseja riqueza, espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. A gente tem que entender que o dinheiro é energia. Então, para você atrair esse dinheiro, você tem que ter a frequência dele, né? A frequência da abundância, né? Então, é importante a gente entender isso. E ele fala da questão da moral, né? Ele chega até a perguntar assim, que ninguém, quando a pessoa é boa não consegue nada da vida, ele falou que não tem nada a ver, que tem a ver com o seu pensamento, onde você está é o que você pensa, né? E o pensamento, ele traz determinadas ações, então por isso que você
cai em determinadas coisas das quais você não quer. Se você pensa em determinada coisa que você não quer, você vai atrair coisas que você não quer, porque também a sua ação vai ser... Você vai agir da maneira com que você pensa, né? Ele fala que por trás de toda a realidade existe a causa. E que sorte é uma palavra que o homem deu para aquilo que ele não entende, é isso que ele fala. Mas que não existe sorte, existe você atrair o que você pensa, né? Ele fala que tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal, né? Então, aquilo que você pensa, você está agindo e aí você atrai ao mesmo tempo, né? O que é mais importante? O Napoleão pergunta, pensamento ou atos? Aí ele fala que o atos, como eu já disse aqui, o ato segue o pensamento. Ele fala que não existe ação sem antes ter um padrão de pensamento. Lembra lá num dos primeiros capítulos que eu fiz do outro livro, eu falo sobre aquela imagem no pensamento. Então, essa imagem você cria antes, né? Você está criando antes de você agir. Então, o ato vem depois do pensamento, né? Ele pergunta, né? Onde mais, além das pessoas, você se fixa e realiza seus planos? Aí ele dá uma listinha que eu vou falar aqui sobre o que é ele, né? Ele é a parte negativa do elétron da matéria. Ele é a explosão do raio, a dor na doença, o sofrimento físico, o general que não é visto na guerra, o agente desconhecido da pobreza e da fome, o executor na pena de morte, um inspirador do desejo na carne, o criador da inveja, da ganância e do ciúme, o instigador do medo, o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte, o destruidor da harmonia em todas as relações humanas, a antítese da justiça, a força propulsora de toda imoralidade, o obstáculo para tudo que é bom, ansiedade, suspense, superstição e a insanidade, o destruidor da esperança e da fé, o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo, o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, o instigador do desencorajamento e do desapontamento. Ele é a parte negativa da energia, gente. Em resumo, é isso. Então, aí uma das últimas perguntas, ele fala que o não alienado está livre da influência do ritmo hipnótico. Aí ele diz que não. Todas as pessoas não estão livres dessa lei, assim como a gente não está livre da lei da gravidade. Ele fala que o não alienado, na verdade, ele aproveita desse ritmo hipnótico para conseguir o que quer. Ele fala que ele ajuda a converter seus objetivos, planos em metas, em réplicas. Ele fixa seus hábitos de pensamento e os faz permanente, positivamente, né, gente? Aí ele fala que somente um alienado desejaria não ter a influência do ritmo hipnótico. Aí a última pergunta é essa aqui. Você controla as pessoas fazendo com que os pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas? Isso está correto? Essa é a ideia. Exatamente. Então, nós vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo. Fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!